2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Põe lá o texto, vamos lá. Abra a sua Bíblia. Eu quero continuar os nossos estudos de pequeno grupo e domingos à noite sobre discipulado, sobre vida com Deus. Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, e ele diz assim no capítulo 2, da 2 Timóteo 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Vou repetir. Portanto, você, meu filho, olha bem, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, você transmita a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros homens fiéis. Esta é a versão. Meus amados, nós estamos falando muito de uma igreja relacional, de uma igreja de discipulado. E quando nós vamos pensar sobre a verdadeira missão desta igreja, a missão da igreja de Cristo é trazer pessoas a Jesus. E a nossa história como igreja, nós precisamos entender isso. Só tem significado tudo na vida, em todas as áreas da sua vida. Você é engenheiro, você é arquiteto, você é médico, qualquer área da sua vida, se você não for bom e não for produtivo, você não tem alvos. Você não tem alvos, não tem metas, você não tem sucesso. Na nossa visão, nós criamos uma dicotomia na nossa cabeça. O que foi que nós fizemos, o que foi que fizeram conosco na evangelização, na nossa evangelização? Que criaram uma dicotomia. A dicotomia é assim, minha vida espiritual e a minha vida secular. A minha vida secular não se mistura com a minha vida espiritual. Querido, só se você fosse gato, para ter 7 vidas. Porque o que eu acredito é que Deus nos criou para um propósito. E quando nós não entendermos isso, que um propósito para o qual Deus nos criou, a gente vai viver a vida como se a vida espiritual e a vida de igreja, ela fosse uma área à parte, que você só se envolve com ela se tiver tempo, que você só se envolve com a igreja se der. Nós precisamos entender isso aqui, o ide de Jesus. Fazei discípulos meus. Ele não disse para eu parar de viver para fazer discípulos. Ele disse que eu deveria viver intensamente. Mesmo sendo um fazendor de tendas, mesmo sendo um advogado, mesmo sendo um arquiteto, mesmo sendo um engenheiro, mesmo sendo um profissional liberal, mesmo sendo um funcionário público, eu devo fazer e viver a vida sem esquecer de anunciar aquele que é meu mestre e fazer discípulos. O que a gente não gosta é de misturar as coisas. Porque quando a gente vai misturar, a gente tem que viver um código de ética à luz das Sagradas Escrituras. Agora, o relacionamento do apóstolo Paulo com Timóteo é um exemplo mais afetivo e efetivo sobre o exercício do discipulado. Veja que o texto que ele está dizendo assim, que a intenção do apóstolo Paulo era fazer de Timóteo um líder. E um líder capacitado para passar a visão da multiplicação de vidas. Então Paulo não gasta tempo, ele não perde tempo com Timóteo para fazer de Timóteo um membro de igreja. Ele gasta tempo com Timóteo efetivamente a ponto de chamá-lo de meu filho. Meu filho, mas não é filho biológico, é filho espiritual. Você sabe o que significa isso? É que eu sou o retrato, literalmente, de Dona Lourdes Fagundes, minha mãe na fé espiritualmente. Por quê? Porque intencionalmente ela investiu na minha vida para que eu me tornasse um líder. Quem é o seu pai espiritual na fé? Ah, é a minha mãe. Conversa, sua mãe é biológica. Mas quem foi a pessoa que influenciou a sua vida, que te ensinou a orar, que te ensinou a meditar, que te ensinou a compartilhar o amor de Deus? Então sou filho espiritual, gerado para ser pai espiritual. Timóteo está sendo orientado agora por Paulo para dizer assim, ó, meu filho,
fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Em outras palavras, queridos, quando eu olho esse texto, eu estou dizendo assim, que os servos do Senhor, eles eram liderados pelo pastor Timóteo a fazer a mesma coisa que o seu pai na fé, Paulo, fez com ele. Sabe quando a vida espiritual está enfraquecida? É quando você não está envolvido na evangelização. Não tem como sua vida espiritual não ser enfraquecida. É quando você não está comprometido em fazer discípulos. Então Timóteo precisava frutificar na pregação, mas ele precisava também ser frutífero na multiplicação da visão do discipulado da vida de cada novo crente. Essa história de que eu estou orando, eu sou um homem de oração, mas você não evangeliza, é furada. Eu estou jejuando, para quê? Está jejuando e orando para ter uma promoção no trabalho? Isso é cristianismo fruto do capitalismo. O cristianismo fruto do capitalismo te leva a fazer uma oração autocentralizada nas suas necessidades, e não na necessidade do reino de Deus. O seu cristianismo é um cristianismo extremamente opressor e afluente ou conivente com o sistema capitalista, onde você ora para ter e não ora para ser um discipulador. E quando a gente não consegue compreender isso, queridos, aí a gente se reporta lá para a idade, bem atrás, Revolução Industrial, Revolução Francesa, onde a gente vai descobrir exatamente isso. Realmente, a religião é o ópio do povo. Por quê? Porque nós tomamos uma postura de visão platônica. E sabe qual é a visão platônica? É a visão que nos leva a olhar para o nosso próprio umbigo. E quem é o nosso umbigo? É a nossa casa, é o nosso mundo particular, são os nossos assuntos pessoais. E não a visão para a qual Jesus Cristo nos desafiou. O que foi que ele quis ensinar em João capítulo 4 para os seus discípulos? Levantai os vossos olhos e veja os campos que estão brancos para a ceifa. Queridos, não há uma época pior ou melhor para nós comunicarmos a esperança da fé em Cristo Jesus do que a nossa época. Nós vivemos a época do pragmatismo, as pessoas estão inseguras, elas estão desconfiadas, elas estão amarguradas, a doença do século é depressão, a solidão, a amargura, a fragilidade de sentimentos nos laços familiares, levando a ter a fragmentação da unidade familiar. Melhor momento para você pregar a mensagem da cruz é esta. Agora, o servo do Senhor, querido, diz o texto sagrado que esse texto, ela revela 3 principais objetivos na vida do discipulado. Vamos ler juntos? Forças concedidas pela graça que há em Jesus, prontos para dar ouvido aos ensinos recebidos e ser capacitados para compartilhar a fé com outros que sejam capazes de dar continuidade à tarefa de um discipulador genuíno. Quais são esses objetivos? O que é que Paulo quer ensinar aqui? Paulo quer dizer assim, que existe uma força, e hoje à tarde eu estava pensando em casa e construindo esse sermão com vocês, e assim, queridos, nós só experimentamos o poder de Deus, e o poder de Deus só é genuíno na nossa vida se for para cumprir a missão que Ele nos deu. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para seres minhas testemunhas. Não é poder para falar em línguas, não é poder para expulsar demônios, não é poder para ter visão, não é poder para ter revelação, não é poder para brigar, não é poder para liderar, é poder para ser testemunha de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o poder de Deus. Agora a terça H diz, e estes sinais acompanharão os que creem. À medida que eu tenho poder para evangelizar, eu tenho autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E se alguma coisa mortífera eu beber, não me causará dano algum. Olha a diferença, as pessoas confundiram.
Eu não quero ser a segunda igreja batista de Palmas, que é parecida com a igreja evangélica do país ao lado. Não quero não. Porque também caíram no mesmo erro que a gente. Poder para se mostrar espiritual. Poder para expulsar demônios. Querido, eu não preciso de poder para expulsar demônios. Porque eles têm que recuar quando a luz do Senhor chega em qualquer lugar. O poder é esse. Recebereis poder. Receberão o Espírito Santo para seres minhas testemunhas. E como testemunha do Senhor, os sinais de que você é testemunha vão te acompanhar. Então, sinais não é poder. Sinais é evidência do poder que em você já habita. Esse é o ponto doutrinário. E quando você não tem força para evangelizar, e quando você não tem força para se reunir, quando você não tem força para falar, quando você não tem força para comunicar o evangelho do Senhor, é sinal realmente que lhe falta o poder. Porque quando a gente está cheio desse poder da intimidade, que é a força concedida pela graça que há em Jesus, parece que a nossa boca dá comichão. Sabe o comichão? Eu sei que parece ser uma piada, mas é verdade. A gente às vezes faz um rodeio, e o que eu falei domingo para vocês, aqui é verdade. Às vezes a gente pensa que falar com poder é falar bonito. E às vezes não é não, querido. Às vezes nós e a gente vamos, tem mais impacto do que nós fizemos, nós fazemos. E não é um incentivo como Dilma Rousseff de você falar errado, não. É por isso que eu não vou votar em presidenta. Você entendeu? Estou dando um monte de dica para vocês, né? Pega essa. Você entendeu? Não vou. Agora o que nós queremos dizer aqui, queridos, é ver o que ele vai dizer. Prontos para dar ouvido aos ensinos recebidos. Veja o que o texto que ele está dizendo assim. Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus e as coisas que de mim ouviu. Para que, queridos, nós nos celebramos ao Senhor todos os domingos, nos arrepiamos. Às vezes nós caímos no risco dos discípulos, que ficaram perto do Senhor Jesus Cristo, e viram a glória de Deus, e ficaram tão impactados, e dizer, Senhor, vamos ficar aqui no monte da transfiguração. E ele disse, não, vamos voltar lá para o vale, é lá que tem muita coisa para fazer. Como é bom estar na presença do Senhor. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram algum tipo de arrebatamento. Mas como é bom. Como é bom ver anjos, não é? Como é bom falar em mistério. Não é gostoso? Tem gente que falou e depois deixou de falar. Mas como é bom falar em mistério. Mas edifica a mim mesmo. Sabia disso? Edifica a mim mesmo. Se eu falar em língua aqui no púlpito, você que é místico vai se arrepiar, não vai? Mas não vai entender nada. Não vai entender nada. Quando me pergunta lá fora, pastor, o senhor crê em dom de língua? Como é que eu não creio? Se está na Bíblia, eu creio, sim. Pode falar algum dizer assim, não, pastor Batista que crê em dom de língua, eu creio. Eu não creio, é na prática que se faz dentro das igrejas desse dom. Eu questiono é a prática. Porque a Bíblia diz que quem fala em língua, fala em mistério com Deus. E só deve falar quando tem um intérprete. E olhe lá que eu vou questionar esse intérprete. Agora o texto quer dizer o contrário, que eu tenho que dar, pronto para dar ouvido aos ensinos recebidos. Então, Timóteo, meu filho, as coisas que me ouviu dizer, que foram inteligíveis, que foram claros para você, na presença de muitas testemunhas que também me ouviram. Sabe o que nos falta, queridos? Nos falta é a capacidade de compartilhar esta fé. Eu acho que a nossa junta, ela está feliz em dizer assim, vamos realizar, por que os nossos pequenos grupos, que não crescem, aí eu tenho que machucar e as pessoas não gostam, que não crescem, são aqueles que estão querendo fazer do pequeno grupo um grupo de autoajuda. Sabe o que é o grupo de autoajuda? É eu falar o meu negativismo, é o Jardel falar o quadro depressivo dele, é a Kelly falar da nostalgia dela, é a Cris falar dos problemas dela, e juntos um olhando assim,
nós estamos ferrados. Vai chegar a lugar nenhum. E o líder pensa que está tratando. Não, eu estou tratando do Jardel. Não faça isso, querido. Não faça isso. Porque sabe qual é o melhor tratamento? É esse tratamento que você chega e diz assim: queridos, é o seguinte, o mundo é maior do que o seu próprio mundo. O mundo é maior do que o seu próprio sofrimento. É muito maior. As pessoas que estão sofrendo, esses dias dentro lá num grupo lá, eu sentei com uma menina lá para compartilhar com ela, e aí eu olhei para ela, estava até falando para o Geraldo assim, e aí ela dizendo assim: lá em casa somos 7. 7, o que é que seu pai faz? Meu pai tem 72 anos. E eu fui cavando, e depois ela disse assim: meu pai recebe R$932. Eu disse: para alimentar 7? Eu fiquei com tanta vergonha. Entendeu? E eu disse assim: está vendo? Eu estava pensando que eu estava com problema financeiro. Eu falei: eu não tenho problema financeiro. Como a gente se enxerga a partir do patamar em que você está. E como a gente se distancia da realidade. Então a gente não sabe o que é sofrimento. Paulo agora vai dizendo para Timóteo claramente isso: Timóteo, meu filho, capacidade para compartilhar a fé com outros que sejam capazes de continuar a tarefa de um discipulador genuíno. E o discipulado, querido, nós não queremos pregadores. Nós não queremos pastores titularizados, nós queremos homens e mulheres que entendam que a única forma de sermos uma igreja saudável, uma igreja que cumpre os propósitos de Deus, é uma igreja que se mantém fiel ao plano que Deus estabeleceu para a sua igreja. E esse plano é aquele baseado em Lucas capítulo 4, quando Jesus abre a Bíblia na sinagoga e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me ungiu para quê? Para pôr em liberdade os cativos, para curar os mancos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o padrão de espiritualidade, de santidade que Deus estabeleceu para mim e para você. Fora isto, é balela, é superficialismo, é institucionalidade, é axiologia, é sintologia, não é bibliologia. A Bíblia diz que o Senhor nos ungiu para irmos por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É isto que é unção. Eu posso visitar, eu posso socorrer, eu posso ser misericordioso, eu posso ser amoroso, mas nada disso pode me anular ou tomar o meu tempo de estar entre homens e mulheres que precisam receber a graça de Deus. Essa é a diferença. E é por isso que nós, os batistas brasileiros, vou falar da nossa casa, sempre fomos uma denominação com uma doutrina boa, mas igrejas pequenas que não cresciam. E por que não crescia? Porque nós tínhamos programas bons. Nossos congressos de mulheres eram top. Nossos congressos de homens, olha que reunir homem é difícil, top. Se for reunião para comer, então é topíssimo. Porque não tem povo que come melhor do que os batistas. Agora, na hora da evangelização, queridos, nós sempre fomos fracos. Vamos ser francos? Por quê? Uma crítica para nós. Porque todo ano se elegia o diretor de evangelismo. E o coitado se fazia isso aqui, se matava, para recrutar 10, 15 pessoas para sair com ele domingo à tarde para o evangelismo, enquanto os outros ficavam: eu não posso me envolver com o evangelismo, porque o meu dom é cuidar de mulher, meu dom é cuidar de música, meu dom é disso e aquilo. E desde quando o seu dom anula a grande comissão de ir por todo mundo e pregar o evangelho? Desde quando? Quando nós não pregamos o Evangelho, queridos, nós não sabemos a problemática do ser humano. Nós não conhecemos a miserabilidade do homem que está lá fora. Não tomemos como parâmetro nossos relacionamentos internos, porque nós que estamos aqui somos os regenerados, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos lutas, mas também temos a graça do Senhor sobre a nossa vida já.
Agora vamos nos relacionar com os miseráveis que estão lá fora. Não é miseráveis no sentido financeiro, miseráveis porque não conhecem a graça do Senhor. Aí você vai saber o que é ser pisoteado por Satanás. Nesses 3 princípios, objetivos, nós identificamos o cumprimento da grande comissão. Olha o que o pastor Elmiro, que trabalha com o discipulado, ele nos diz. A grande comissão não é educação exclusiva do domingo e nem de manutenção de sua fé. Ela é educação diária, transformadora e multiplicadora. Nós precisamos nos multiplicar como discípulos. Deus não vai perguntar assim: Valmir, quantas pessoas você socorreu? Quantas pessoas você ajudou? Não. Valmir, cadê os teus filhos? Cadê os teus frutos? Sabe o que significa isso? Significa, queridos, que nós precisamos entender como nós devemos multiplicar a visão de Deus. Como é que nós devemos multiplicar a visão do Evangelho, multiplicar a visão da palavra, da Bíblia nas nossas vidas. Porque nós já somos bons em programas, nós já somos bons em eventos, nós já somos bons em logística, nós já somos bons em ornamentação, nós já somos bons na música, nós já somos bons na crítica. Mas falta-nos o aperfeiçoamento na grande comissão, olhar o mundo pela ótica de Deus. Olhar o mundo pelos olhos do Senhor. Esses dias eu estava falando com um rapaz que veio da Assembleia de Deus para essa igreja, e eu disse assim para ele assim: você mudou muito, você chegou aqui fervoroso, animado, e agora você está bem batista, né, meu filho? Aí ele disse: não, pastor, porque eu sou batista. Eu falei: cruz credo, arreda-te, porque eu quero que você seja batista na doutrina, mas eu pedi a Deus ajudadores. O melhor do povo lá de fora é o que eu quero para a minha igreja. Quando eu me alegro, quando eu estou pregando e eu ouço no meio do louvor alguém chegar e dizer assim, está vendo? Aleluia! Eu falei: tem um crente aí, ó, tem um. Não, eu não sou amante do barulho. Eu sou amante de pessoas que vibram por Jesus. Eu sou amante de pessoas que realmente vibram no louvor, que vibram na oração, que entram no culto com a intenção de ser bênção, com o sentimento de discernimento. Alguém precisa de mim no culto. Eu vou para lá para orar por alguém. Eu vou para lá para abençoar. Eu não vou para lá simplesmente por um programa. Eu sou um adorador, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você entendeu, irmãos, o que é a igreja? É a igreja que se movimenta. Aí eu falei isso para o rapaz, ele disse: mas por que, pastor? Eu falei: meu filho, olha assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Minha oração para Deus foi assim: Deus me manda ajudadores. Porque eu sou daquele pastor que acredita naquela passagem de Atos dos Apóstolos, que os discípulos chegam e dizem assim: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Nós nunca ouvimos isso, mas nós somos crentes em Jesus. Você entendeu o que é que eu quero dizer? É polêmico isso que eu vou dizer para você que tem 40 anos de crente batista. Eu estou dizendo, querido, e aí você vai se chocar comigo, é culto de doutrina, né? Eu estou dizendo assim, que o Jardel, um cara inteligente, que lia filosofia, né? Jardel ali, que fez a minha classe e fazia um monte de perguntas que eu ia para casa estudar. Ele pode chegar pelo entendimento, a conclusão de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu chamo isso de conversão intelectualizada, racional. Ele descobriu que idolatria e que Jesus é o Filho de Deus, racionalmente. Racionalmente. Mas lhe falta uma coisa. Lhe falta a conversão da experiência. E que muita gente dentro da igreja é convertido apenas intelectualmente. Mas é um cara frio. Um cara mórbido. Sabe, um cara assim, cético. Para não dizer incrédulo, porque na minha igreja não tem incrédulo, né? Cético. O que nos move,
o que nos move em direção aos frutos e à multiplicação não é a letra, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Você entendeu isso? Então aí eu falando para o cara, e tudo isso eu estava dizendo para ele. Eu disse, bicho, você saiu lá da igreja evangélica do país ao lado e veio aqui para dentro da igreja, e está pior do que o que já estava aqui na igreja. Não. Que é isso? Não, de jeito nenhum. Vai aí pelos vales de Jaboque, ressuscita a tua fé, querido. Te converte, porque problema eu já tinha aqui da igreja, mais um não quero não. Te converte. Eu pensei que o senhor era contra. Eu falei, eu sou contra o quê? A Bíblia? Eu sou contra o quê? A vida de santidade? Eu não quero crente beberrão na minha igreja. Eu não quero crente que faz piadas indecentes, indecorosas e tem conversa maliciosa, de duplo sentido. Sabe o que significa? Crente que se reúne para fazer piada de duplo sentido, sabe? Eu não quero esses crentes chulas que acham que isso é exagero. Não, eu quero crente que diz assim, Naro, você está com problema, eu vou orar por você. É esses crentes que fazem diferença. E sabe os crentes que fazem diferença? É o crente, querido, que tem esse entendimento que Paulo está dando ao seu filho. Ó, testificando, coloca aí ao lado para mim assim. Como multiplicamos a visão? Testificando de um novo estilo de vida. Ela é a educação diária, ou seja, discipulamos outros testificando do nosso modo de viver o Evangelho. Esta, querido, é a pregação mais ungida que eu acredito. Nós compartilhamos a graça de Jesus manifestada na nossa experiência como pessoas que eram das trevas. Eu era das trevas. Baseado em Efésios capítulo 2, versículo 1, eu estava morto nos meus pecados e delitos e Deus me deu vida. Agora eu fiquei 1 ano e meio na igreja sem uma experiência contundente de transformação. Graças a Deus que a misericórdia do Senhor chegou na minha vida. O que é isso? Compartilhar a graça de Jesus? É mais ou menos como a gente faz no Facebook. A gente compartilha as coisas e espera que alguém curta. Nós precisamos vibrar com esse compartilhamento. Testificar um novo estilo de vida. Nos educamos diariamente através da nossa prática da vida devocional. Você sabe o que é que acontece, queridos? Isso tem um lado bom, histórico. Eu sou de uma época que tinha lados ruins, que eu falei, mas tinha um lado bom. E que nós, da modernidade, não fazemos mais por causa do corre-corre da vida, que é a devocional, que eu falei quarta-feira passada. Quantos de vocês fazem devocional em casa? Nós nos fortalecemos e nos tornamos instrumentos de Deus e multiplicamos, Deus fala conosco. Essa madrugada, quando eu estava lendo Provérbios capítulo 8, eu dizia assim, meu Deus, eu preciso ser mais sábio. Porque você dá o que você recebeu. E quando você não recebe nada na noite anterior, ou no dia anterior, no novo dia você não tem o que dar, porque você está igual a todo mundo. Portanto, o texto sagrado diz assim, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, fortifique-te na graça que é Jesus. Querido, esta graça ela não é estática, é uma graça dinâmica. Ela se renova todos os dias nas nossas vidas. A graça do Senhor, ela não veio como uma pincelada no dia em que eu me converti e pronto. Eu agora, porque essa foi a doutrina que nos ensinaram, né? Olha aqui, uma vez salvo, salvo para sempre. A graça veio e ficou. É mesmo? Então nunca mais você pecou? Porque eu já. Depois que me converti, eu tive inúmeras quedas. Inúmeras. E cada uma dessas quedas me deixava no pó e era difícil eu voltar o que eu era. Ou nós que estamos aqui não pecamos. Só que nós perdemos foi a habitualidade de fazermos oração de confissão de pecados. Nós perdemos. Ninguém nos ensina mais que a gente tem que não
acumular pecados, que todos os dias a gente tem que se esvaziar, pedir que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, para que o acusador não tenha do que nos acusar. Todos os dias. E a gente não faz mais isso, porque as nossas orações são orações pseudo-espirituais. São aquelas orações que faz a terra e o céu estremecer pelo timbre de voz que nós temos. Mas nós não queremos expor as nossas mazelas. Nós não queremos expor os nossos entulhos. A gente não quer falar dos nossos pecados, porque pecado se tornou relativo. Mas a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, o que acontece? Não prosperará. Vou repetir, Provérbios, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia, amém? Alcança misericórdia. Querido, você é um crente que vai patinar. Você é um crente que vai sofrer. Você é um crente que por um tempo Satanás vai dizer que você está prosperando, mas você sabe que não está prosperando, porque a única forma da gente prosperar em tudo que pusermos as mãos para fazer, seja no campo relacional, seja no campo material, exige de nós vida pura na presença de Deus. Vida pura. Pastor, esse discurso é difícil de ouvir. Eu vim aqui para o senhor falar de amor. Mas como vou falar de amor se você está fora do propósito de Deus? Tio Cleves disse que não é para eu pregar assim nas quartas-feiras, né? Que é no domingo. Que o povo da quarta-feira já é muito puro. Fala aí com o seu irmão, desculpe aí pela maldade do pastor. Pode falar para ele, você é puro. Você é puro, né? Amém. Eu até sinto uma certa pureza. Amém. Eu ouvi um amém de um crente. Tem um, né? Deus. Segundo, vamos lá. Paulo nos ensina, querido, que discipulando novos discípulos, nós vivemos a genuína transformação. Olha aqui que eu peguei esse livro, que eu li, gostei demais e resolvi indicar para vocês. A arte perdida de fazer discípulos. Quando eu estava com dúvidas sobre a questão se eu migrava para pequeno grupo ou não, esse livro me ajudou a entender assim, nós fomos desabilitados na arte de fazer discípulos. Nós desacostumamos. Nós nos aperfeiçoamos tanto em outras áreas, que a área de fazer discípulos nós esquecemos. E quando veio a visão de pequeno grupo, a gente veio resistente. Mas quando nós pensamos em transformação de vidas, nós estamos focando, queridos, quase que exclusivamente, vida de pessoas que precisam conhecer Jesus como seu Salvador. E esta é uma preocupação legítima, queridos. O pecador precisa ser transformado em um salvo. Eu não pedi permissão a Itamar, que veio lá de Campinas, quando foi fazer o doutorado dele, porque um dia ele disse lá fora assim para mim, puxa vida, pastor, eu saí daqui e vi o senhor fazendo uma luta para o povo se converter, o que é pequeno grupo, voltei e o senhor ainda está com a mesma luta. E eu fiquei com aquilo na cabeça e hoje eu lembrei de novo, sabe, Tamar? Lembrei de novo, falei, Tamar falou isso. Mas por quê, queridos? Porque a gente está num esforço tremendo para fazer com que os nossos amados irmãos da fé se despertem para essa verdade. Era muito mais fácil para mim começar um trabalho do zero, sem resistência, do que pegar um trabalho antigo e colocar uma visão nova. Sabia disso? Um dia eu chorando, liguei para o meu pastor, pastor Jabes Nogueira, disse, pastor, eu desisto. Ele disse, por quê? Ele diz assim, pastor, esse povo é bom, mas eles têm dificuldade. Ele diz, larga o ministério e vai abrir um trabalho do zero. Vai demorar mais tempo. Mas você vai ver pessoas se convertendo dentro do que você crê, da sua visão. Aí eu fiquei parado na sala lá de casa, eu ainda morava aqui na 308 Sul. Fiquei parado na sala, desliguei o telefone e falei,
Mas Deus, minha mãe ensinou que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que versículo bom, Senhor. Ah, não é versículo não, mas tem a ver. A gente tem que insistir, tem que acreditar, né? Eu disse, Senhor, eu vou acreditar. Não é possível, se é de Deus, vai dar certo. Gente, nós precisamos da foca transformação de muitos crentes. Por que esse sermão às quartas-feiras, domingos? Porque nós temos que acreditar que ainda tem crentes que não cumprem com a sua verdadeira missão, a missão de pregar e anunciar Jesus por relacionamentos saudáveis. Gente que gostaria de uma estrutura onde que não pedisse dela uma ação fora da igreja. Ela está disposta a fazer tudo, desde que seja dentro da igreja. E nós estamos dizendo, não. A palavra igreja, é uma palavra grega que chama-se eclesia. E a tradução é assembleia, ajuntamento dos santos. O id é uma ação para fora e não uma ação para dentro. E por anos nós ficamos enclausurados, em si mesmados. E esse é o nosso esforço. Paulo está dizendo que o pecador precisa da transformação para ser um salvo. Mas ele está dizendo literalmente, mas não esqueça que o que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, transmite a outros. Meu terceiro ponto, equipando discípulos para discipularem outros. A visão multiplicadora. Sou ou não sou um discípulo? Se eu sou discípulo do Mestre, o que ele fez durante os 3 anos dele? Anunciou o reino de Deus. Ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós seremos discipuladores dos crentes também, queridos. Tentando despertá-los, capacitá-los para que eles possam cumprir o dever de discipular. Agora a dificuldade que eu tenho, pronto, já pode me seguir, câmeras, que eu já vou descer. Aqui. E o nosso difícil é assim, ó, você pegar um cara, deixa eu ver um dino bem antigo, né? Quem tem aqui 30 anos de igreja batista? 30. Ruth, desculpa a piada que eu vou fazer. Pega uma mulher como Ruth. Líder. Uma líder bruta. Né? Bruta no sentido assim, possante. Se uma mulher líder como esta, que teve coragem de se expor, só líder que tem coragem de se expor, né? Uma mulher dessa, que consegue liderar uma tropa que não tem Deus lá fora. Se ela entender a visão e a unção de Deus para liderar no reino do Senhor, você já percebeu que bomba atômica que não vai ser? Se você canalizar a sua liderança, sua capacidade de gestor, de gerente lá fora, para o reino de Deus. Então, queridos, não vamos construir templo não, sabe por quê? Porque vai ser pequeno. Nós precisamos do espaço cultural para ser Cibapa. O que nós não temos é que os líderes que são líderes, agora é um desabafo, agora já não é Bíblia, é indireta. É indireta. É direta, né? Agora já é uma direta. A questão, queridos, é que a minha igreja, a Cibapópolis, ela está sendo dirigida pelos novatos. Porque os meus líderes, eles disseram, quero ver no que isso vai dar. O bom é que a obra não é do pastor Valmir. A obra é de Deus. Amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos ficar em pé?